Muito bem, 8 horas 16 minutos agora pelo horário de Brasília. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara vai começar um novo trabalho. Dessa vez, o SEDES vai aprofundar um tema que ganhou repercussão no país nos últimos meses: a violência nas escolas. Os parlamentares também vão se dedicar a debater o preconceito no ambiente escolar. O objetivo desse estudo é buscar soluções para permitir uma convivência democrática nas escolas e a partir de boas práticas que melhorem e fortaleçam as relações nos estabelecimentos de ensino e evitem também quaisquer tipos de discriminação e preconceito. Nesta terça, amanhã, o SEDES vai se reunir para apresentar o plano de atividades para os próximos meses. Sobre esse tema, quem vai falar conosco agora é o deputado Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, um dos coordenadores do estudo e que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. Bom dia, eu queria primeiramente agradecer a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estarmos aqui debatendo esse tema tão relevante para a sociedade brasileira. Deputado Vitor Linhares, o prazer é nosso em receber o senhor aqui no painel eletrônico. Bom, de que forma a Câmara, o Parlamento, pode contribuir para garantir mais segurança e também suporte emocional para os milhões e milhões de estudantes do Brasil? Inicialmente, nós, como o senhor bem disse, nós iniciaremos agora apresentando um cronograma, um plano de trabalho onde serão pontuados os principais pontos e pautas que nós temos para debater o tema da violência e da convivência escolar, né? Isso vai nos dando capacidade de identificar aonde estão as origens e o que está ocasionando o start desses problemas que vêm ocorrendo de forma corriqueira e agora de forma mais intensa no país, e o que vai nos dar o norte para finalizar, culminando com um relatório e algumas proposições do Centro de Estudo referente a esse tema, para que a gente possamos enfrentá-lo, mas não só definindo pontos a serem melhorados, mas sim tratar também a causa, porque por mais importante que seja tomarmos medidas urgentes e factíveis e materiais dentro do ambiente escolar, nós precisamos também entender o que está ocasionando e gerando, né, esse gatilho para que esses fatos continuem ocorrendo no nosso país. Pois é, deputado Vitor Linhares. E então isso vai demandar a participação de vários atores da sociedade, principalmente da área educacional, né, obviamente, mas também da área de segurança, saúde e outros segmentos também. É isso. Um tema complexo como esse, não existe resposta pronta e nós temos sim que fazer uma ampla discussão, ouvindo todos os atores que fazem parte do ambiente escolar, tanto os operadores do ensino, tanto os professores, tanto os pais, tanto os alunos, né, as unidades e as autoridades de segurança que vão ali de forma técnica, instrumentalizar medidas necessárias para que a gente consiga mitigar e suprimir qualquer possível tentativa de qualquer ataque. Então, há, na verdade, um compilado, né? Na verdade, o estudo se trata de um compilado de posicionamentos de pessoas técnicas que têm capacidade, cada uma na sua área, para que a gente consiga fazer um grande resumo e entender origem, causa e tomar as medidas necessárias para que a gente consiga avançar, fazendo com que não haja mais ataques na nossa nação, o que nos machuca demais. E é um tema emergente, urgente, desculpa. Sim. Urgente para que a gente consiga reprimir, porque vida não tem preço. E o que nós estamos vendo é um avanço e um aumento no tempo, numa escala de tempo, que isso tem começado a ficar mais repetitivo. O que a gente está aqui para debater e estudar através do Centro de Estudo, que tem capacidade humana, técnica, para gerar, sim, um norte, colocando um caminho ao governo, um caminho às unidades de ensino, um caminho à sociedade, para que a gente consiga solucionar esse problema. Pois é, deputado, há duas grandes questões, dois grandes tipos de episódio de violência nas escolas. Primeiro, como aconteceu, infelizmente, em Santa Catarina, que uma pessoa que não tinha nada a ver com o ambiente escolar daquela creche, infelizmente entrou e fez o que fez com 4 crianças indefesas e tentou atacar mais pessoas.
Há ainda também uma outra questão que é de ex-alunos que estão revoltados, aconteceu alguma coisa, alguma situação de bullying, né, e que fazem cometer esse tipo de atrocidade. De que forma a gente pode se aproximar desses casos para tentar, como o senhor falou, mitigar, para tentar, na raiz do problema, evitar que eles voltem a acontecer? Sim, é lamentável, como o senhor bem narrou, esses ocorridos, e nós estamos aqui com muito imbuídos de muita vontade, de muita perícia, para que a gente consiga achar a raiz do problema. Se você fizer uma análise dos ocorridos nos últimos anos, são diversos fatores e diversos perfis de pessoas que cometeram esses atos. Sim. Tem pessoas estranhas ao ambiente escolar, que vão ali fazer uma atrocidade. Também tem pessoas que tiveram passagem pelas unidades de ensino. Sim. Então, transcende muito mais o indivíduo e a coisa é muito mais ampla do que um bullying propriamente, do que a internet, do que jogos. Então, assim, todas as pessoas, elas têm uma receita pronta. Faça isso, faça aquilo, que vai resolver. Mas não é bem assim. São multifatores. Nós temos uma gama de fatores que estão gerando isso. E nós estamos predispondo aqui o Centro de Estudos a aprofundar esses fatores para que a gente consiga, de forma racional, de forma prática e técnica, que a gente consiga fazer com que essas proposições apresentadas ao final desse estudo, nós consigamos entender o que passa no ambiente escolar, que pode desencadear um comportamento tão terrível como esse, o que passa, o que está acontecendo, essa degradação social, que passa que um estranho cometa um ato tão horrível como esse. E isso vai fazendo com que a gente consiga ampliar o nosso aspecto de visão para que a gente entenda que a escola não está ali o problema. O problema está num todo, está Sim. na sociedade, e nós temos que identificar isso, né? Há sim uma grande involução, né, da sensibilidade das pessoas, a gente consegue perceber isso narrando e vendo o perfil das pessoas que estão praticando esse perfil de ato, e normalmente o que a gente vê é uma motivação que não tem raciocínio lógico algum, né? É totalmente discrepante a motivação narrada por esses indivíduos para com o dano que eles passam a gerar e se predispõem a gerar. Esse link, né, esse raciocínio é onde a gente quer fazer essa ruptura para que o Estado entre ali, gerando a tutela do Estado e fazendo com que as vidas sejam preservadas. E nós temos paz nas escolas, que escola é lugar de paz e não de violência. Sim. E, deputado Vitor Linhares, dentro dessa perspectiva, já há vários projetos em estudo aqui na Câmara. Diversos parlamentares apresentaram proposições para tentar combater a violência, desde temas essencialmente ligados à segurança, mas também sob uma perspectiva mais ampla, de um acompanhamento mais extremo, mais aprofundado de todo esse ambiente escolar. Esses projetos vão ser aproveitados nesse estudo? Então, de fato existem diversos PLs, diversos projetos, né? Uns implementando revista, outros implementando portas giratórias com detectores de metais, sistema de monitoramento, vigilância armada, são diversos projetos. Eu mesmo apresentei um projeto, o 1684, que visa tipificar o crime escolar, porque não existe o tipo penal. Hoje, a pessoa é enquadrada na consequência do ato que ele cometeu ali dentro do ambiente escolar. Mas não existe propriamente uma lei específica de crimes escolares. Sim. Foi o projeto que eu apresentei, que é o 1684, que ele é muito mais amplo e define todos os possíveis crimes gerados ou ocasionados no ambiente escolar apenas e colocando penas para eles de 15 a 30 anos, impedindo progressão de regime, colocando como crime hediondo, fazendo com que a gente dê ao operador do direito que recebe essa demanda capacidade de enquadrar esse indivíduo num tipo penal, no artigo, que ele consiga não apenas imputar ele o fim, né, o resultado do que ele cometeu. Porque uma das principais
danos desse crime é o terror escolar. Hoje a gente tem um grande desafio em fazer a escola cada dia mais atrativa, a escola cada dia mais integrada, a escola cada dia mais receptiva ao aluno. E quando você tem pontualmente esses ocorridos, gera um pânico social muito grande, e principalmente na cabeça desses alunos, que a escola passa a não ser mais na mente deles um lugar de refúgio, de acolhimento, de ensino, e um lugar que pode se tornar um lugar de terror. E isso nós estamos querendo, de forma muito dura, coibir, mas não apenas instalando isso, aquilo, ou mudando a rotina escolar ali, mas sim, fazendo as medidas práticas, mas também entendendo a origem que está acontecendo, o que está startando, né, esses indivíduos a cometer essas atrocidades e escolhendo o ambiente escolar como palco desse filme de terror. Então, assim, existem diversos projetos. O nosso papel no estudo é compilar, é aproveitar o que tem de melhor nesses projetos, para que a gente consiga fazer uma proposição, que é apresentar ao final um relatório propondo projetos de lei e medidas que, de fato, não vão apenas instrumentalizar a rotina escolar, mas que vão, de fato, na raiz do problema, fazendo com que a gente realmente tenha eficácia e combata esse perfil, esse tipo de crime e esse perfil de ser humano. E deputado Vitor Linhares, dentro de todo esse contexto, qual a importância da participação efetiva da sociedade nos núcleos mais pontuais, da comunidade que está envolvida com as escolas na discussão desse problema? Isso é muito importante, porque eu me recuso a acreditar que do dia para a noite um indivíduo desse toma essa decisão. Há sempre uma evolução, né, ou uma reinvolução social negativa. E o que mais a gente pede é que os pais, que são as pessoas que têm mais proximidade, os professores, comecem a perceber e a ter o feeling, a sensibilidade de ver que alguma coisa está mudando naquele indivíduo, a rotina dele está mudando, a forma de se portar, de comportamental. É o que a gente vai conseguindo pontuar para que a gente consiga ajudar os nossos filhos. Tanto verificar ou ajudar o que está sendo visto na rede, até mesmo para que eles não sejam vítimas da rede, quanto também comportamento social, com um colega, com um amigo, com um professor, com um coordenador, com os atores que fazem parte do dia a dia daquele ser humano. E também as pessoas transcendem ao ambiente escolar. Como você bem falou, em Blumenau, nós tivemos um agressor que transcendia o ambiente escolar, né, que o invasor ali no ambiente escolar. Isso é importante. Então, é importante as famílias também terem um olhar para que esse indivíduo ele esteja o tempo todo monitorado. Monitorado em que sentido? Não é no sentido de estado de alerta de guarda, mas que a gente se preocupe sim um pouco mais com o que o seu filho está fazendo, o que está conversando, sim, o que está acontecendo, que a gente consiga, no mínimo desvio comportamental, a gente já consiga ali entrar com uma tratativa educacional, com uma tratativa psicológica, para que a gente reverta esse quadro e não culmine com um desastre, como uma atrocidade, sim, como a gente tem visto no país. Perfeito. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, ele que é um dos coordenadores de estudo que está começando a ser desenvolvido aqui na Câmara dos Deputados pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos a respeito de medidas para combater a violência na escola e voltar a transformar o ambiente escolar em um espaço democrático e de convivência pacífica e saudável entre alunos, professores e a comunidade. Deputado Vitor Linhares, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico. Eu desejo sucesso ao senhor e aos demais parlamentares e especialistas e servidores aqui da casa envolvidos nesse debate aí. Muito obrigado, deputado. Obrigado foi um prazer estar aqui debatendo um pouco mais desse tema tão importante e já, em breve temos certeza que voltaremos aqui, se for nos dada a oportunidade de apresentar um relatório final e também contribuir ainda mais com a nossa sociedade, que é o que clama por justiça e também prevenção e ambiente escolar saudável, que escola é lugar de ensino, de acolhimento, exatamente, e jamais de violência. Perfeito. Mas Deus abençoe e muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, e com certeza, deputado, a gente vai voltar a conversar sobre esse e sobre outros temas de interesse de toda a sociedade brasileira.
Agora são 8 horas e 31 minutos em Brasília.